Hello and good morning, everyone. Welcome to the auditorium number 1. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos ao auditório número 1 aqui do São Paulo Expo Center. Eu sou o Guilherme Dias e eu vou ser o anfitrião de vocês agora. Agora nós estamos oficialmente fazendo a abertura do festival de games independentes mais empolgante da América Latina. É a edição de 2022. No nosso site você pode dar uma olhada no nosso line-up completo. A gente tem games incríveis e a gente vai explorar tudo o que está acontecendo simultaneamente nos nossos 3 auditórios. A gente tem mais 2 que vocês podem conferir no site. Então não esqueçam de votar no seu jogo favorito no nosso Popular Choice Contest. O vencedor vai ser anunciado no domingo. O nosso próximo painel faz parte do nosso lineup de Big Ventures e também de Big Business, que está sendo trazido por vocês para o nosso patrocinador Apex Brasil. Então, nessa sessão, nós teremos 2 players que são tops, o Forte e Room 8. Eles vão falar sobre as decisões de investir nos estúdios brasileiros, Octagon e Puga. Então, uma última mensagem antes da gente começar. Se vocês tiverem qualquer perguntas, pessoal, se vocês tiverem dúvidas para os nossos convidados, vocês podem mandar para s.bigfestival.gg. Então, ask.bigfestival.gg. E as melhores perguntas vão ser selecionadas e respondidas ao final do painel. Então, estão prontos? Vamos lá, vamos dar as boas-vindas para o Sean Faust, da Fortis. E também o Vlad Ostapenko, da Roommate. E para moderar a nossa discussão, eu convido para o palco o Bruno Capelas. Então, Bruno, a palavra é sua. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Bruno Capelas. Trabalho na indústria há alguns anos no Brasil. É um prazer estar aqui com o Sean e com o Vlad para poder apresentar esse painel sobre esse interesse das empresas estrangeiras de entrar no mercado brasileiro e investir nas empresas brasileiras. Eu vou começar com o Sean. Se você puder, por favor, se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre a Fortis, seria ótimo. Com certeza. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui. É a minha segunda vez em São Paulo, mas é a primeira vez passando aí pelo aeroporto. Fiquei bastante contente. Eu sou o COO da Fortis Games. A gente já atua há mais ou menos 1 ano. A gente fundou a empresa com 2 outros parceiros, o Steve Chang, que é o presidente da empresa, e o ex-Executive Vice President da Warner Brother Games. Ele também trabalhou na Zynga, também trabalhou com a EA Sports. Ele trabalhou numa série de empresas. Ele já atuou em vários top 10 games. Então, o nosso foco principal na Fortis é no game design. A gente pensa no design como uma vantagem competitiva, que não está recebendo tanto investimento em nenhum lugar. Eu vou, inclusive, apresentar um painel sobre isso hoje. Eu vou explicar sobre por que isso acontece, por que a gente enxerga isso como uma oportunidade. E a gente veio para o Brasil porque a gente enxerga os talentos excelentes que tem aqui, e se a gente der essa oportunidade para o talento se desenvolver, eu tenho certeza que isso vai agregar para a nossa empresa. A gente está muito contente de estar aqui. Bacana, muito obrigado, Sean. Vlad, você não está aqui presencialmente, mas você está aqui virtualmente conosco, então é bacana que a gente tenha essa possibilidade. Você pode se apresentar e falar um pouquinho sobre a Roommate, por favor? Beleza. Primeira coisa, eu queria agradecer muito pelo convite. Estou muito feliz de poder falar com o público de vocês. A gente tomou o primeiro passo
na Roommate no Brasil, né? A gente nunca tinha investido no país antes. E eu gostaria de dar para vocês algumas informações sobre o nosso grupo. Só um momento aqui. Eu vou começar a minha apresentação. Okay, good. Certo. So we are Roommate, Bom, nós somos a Roommate, que consiste em uma série de estúdios. A gente tem presença no mundo em vários lugares. A gente tem mais de 1.000 colaboradores. E a gente tem um crescimento bastante rápido, como vocês podem ver. A gente teve um crescimento de mais de 50% anualmente nos últimos anos. A gente está baseado na Europa, mas a gente também tem uma presença no Reino Unido, a gente tem uma presença no Canadá. E a gente fez uma aquisição recente, agora a gente tem presença nos Estados Unidos também. O que vocês veem aí em laranja é a nossa presença. E eu vou anunciar uma transação que está sendo finalizada, então quando essa transação for finalizada, ela vai entrar aqui no nosso mapa. E o Brasil vai ser um país que a gente vai ter o orgulho de pintar de laranja no nosso mapa. A gente trabalha com uma série de empresas, a gente trabalha com as maiores empresas de games, então a gente apoia 16 das 25, como vocês podem ver, e a gente também entregou uma série de títulos, a gente tem alguns dos favoritos do mundo todo, a gente tem aqui alguns dos nossos principais títulos, a gente trabalha em centenas de projetos todos os anos. Não teria espaço para listar todos eles, mas, na verdade, o que a gente faz? A gente se divide em duas linhas de negócios. Em termos da parte criativa, a gente faz a parte de game art. Então, tudo desde animação, 2D, 3D, todos os estilos, todas as plataformas. A gente tem mais de 600 colaboradores que trabalham na nossa divisão de arte da empresa. E a gente também tem uma série de features de engenharia e internamente a gente divide isso entre PC, entre console, e a gente tem uma série de engenheiros que trabalham com o desenvolvimento de jogos para mobile. A gente começou também uma divisão de QA, de Quality Assurance. A gente começou isso do zero esse ano. Então, o que a gente não faz? A gente não concorre com os nossos clientes. Então, a gente não faz nenhum self-publishing, a gente não faz produção da nossa própria IP. A gente se considera como criadores de conteúdo, mas a gente não detém os direitos da propriedade intelectual. Então, a gente basicamente se concentra nos conteúdos. Por exemplo, produção de trailer, a gente não faz comerciais, a gente não faz cartoons, a gente não faz curtas. E a gente não produz nenhum conteúdo adulto também nos jogos. E bom, sendo uma empresa da Europa Oriental, essa é a nossa origem, a gente tem uma tolerância bem grande para essa questão do crescimento rápido, né, para o desenvolvimento rápido. Isso traz uma série de oportunidades. E a gente estava de olho na América do Sul e o Brasil era uma escolha natural, porque está no top 10 de economias, né? É um território muito grande, tem uma indústria de serviços muito robusta, e como nós aprendemos nas nossas pesquisas recentes, existem muitas indústrias no Brasil, e a indústria, inclusive, representa 44% da economia do país, o que é um número expressivo. Existem vários programas educacionais bastante interessantes. Isso traz uma série de oportunidades, são programas de qualidade. E na nossa empresa a gente não tem medo de sermos pioneiros, a gente não tem medo de fazer algo pela primeira vez. A gente gosta de não seguir as tendências dos líderes do mercado. Então, por esses motivos, a gente acredita que o Brasil é uma excelente oportunidade para a gente. É um destino muito interessante, é um país muito bacana para a gente desenvolver o nosso negócio. Então, com esse anúncio recente, com a aquisição da Pulga, do estúdio,
Talvez essa pergunta chegue depois, mas só para dar uma ideia para vocês do porquê que a gente teve um interesse tão grande no Pulga. Primeiro, a gente se interessou porque a gente tem vários pontos alinhados, começando pela estratégia do estúdio e o perfil de negócios do Pulga. São prestadores de serviço, eles não são desenvolvedores ou donos de propriedade intelectual. A gente tem um compartilhamento muito grande, né? Isso é um valor no nosso estúdio. E a gente sabe que o Pulga também tem isso. O Pulga valoriza as pessoas, valoriza um serviço de qualidade e compartilha da nossa ambição por crescimento e por desenvolvimento dos negócios. Eu também acho que é muito importante, quando a gente conversa a respeito disso, se a gente quiser fazer uma transação, se a gente faz um investimento de vários milhões de dólares, precisa haver algum tipo de química entre as pessoas, né? Então, as duas partes precisam se entender, precisam estar alinhadas e elas precisam estar prontas para discutir não só os pontos positivos, mas ter as conversas difíceis também. Então, a gente precisa estar pronto para fazer concessões. Se a gente consegue encontrar essa química, eu acho que a coisa flui muito mais facilmente. Então, eu acho que era uma escolha natural para a gente. A gente está criando conteúdos incríveis, a gente tem colaboradores incríveis na nossa empresa e todo mundo que a gente conheceu, apesar de estar a milhares de quilômetros, né, o Pulga está tão longe da gente, mas era como falar com a nossa gente, era como falar com um pessoal muito alinhado. Então, eu posso responder qualquer pergunta se vocês tiverem no final do painel. E eu espero que vocês desfrutem aí. Com certeza, muito obrigado, Vlad. Obrigado pela apresentação. Você já antecipou algumas das perguntas que eu iria fazer para você. Mas, obviamente, foi só alguns spoilers. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, Sean, eu gostaria de começar com você. E a pergunta não poderia ser mais direta. Eu queria entender um pouquinho como que você começou a sua relação com o Octagon e como que isso se desenvolveu na aquisição. Com certeza. A gente, através do Jefferson Valveres, a gente conheceu o Brasil. Ele é meu amigo, já conheço ele há bastante tempo. E a gente estava falando sobre criar a Fortes. E o que a gente queria fazer? A gente queria estabelecer alguns locais no mundo todo que a gente enxergava como pools de talento que ainda não estavam atingindo o seu potencial. Portugal era um desses locais, então eu conversei com o Jefferson e ele já abriu vários outros locais no mundo, e um dos lugares que ele falava sobre potenciais parcerias era o Brasil. Ele deu uma lista, na verdade, de uma série de empresas brasileiras e eu acabei conhecendo vários empresários e eu fiquei bastante impressionado pela qualidade dos empresários brasileiros. E nessa conversa, a gente conheceu o Ronaldo, que é o CEO da Octagon. E o Ronaldo aqui vai ficar até corado, mas ele é um cara muito bacana, é um cara muito legal da gente conversar, um cara muito legal da gente trabalhar, e conforme a gente foi estreitando a conversa, a gente percebeu que o que ele esperava para o futuro da equipe dele estava muito alinhado com o que a gente esperava para o futuro da nossa empresa. Então foi assim que a gente começou o papo. Então o que vocês estão procurando? Quais são as características de um estúdio que vocês buscam quando vocês começam uma pesquisa dessas? Isso está baseado em alguns níveis, né? O primeiro nível é a fome. Você precisa ter uma equipe que tenha fome, alguém que realmente queira competir, que queira partir para cima. E que veja esse trabalho com a gente como uma oportunidade de competir em um nível talvez mais elevado do que vocês teriam oportunidade. Então, se a pessoa quiser fazer outra coisa, se tiver outro foco, fica muito difícil fazer essa aquisição dar certo. A gente cria a nossa propriedade intelectual, a gente cria jogos do zero e a gente tenta competir num nível global. E isso é muito difícil de fazer. Ou seja, a forma da gente desenvolver os talentos internamente exige um esforço bem grande, exige muita atenção e exige muito foco da empresa, porque isso está sempre num cenário de competição global. Então a gente precisava de um time que ficasse empolgado com esse desafio. A gente precisa de pessoas que queiram participar disso. Além disso, a gente precisa de um time que tenha uma cultura local bacana,
e que seja um estúdio remoto, ou seja, você precisa trabalhar de casa, são pessoas que se conhecem, que gostam de trabalhar juntas. Normalmente esse time é um time melhor de adquirir. Se você está tentando criar uma comunidade, então para a gente criar uma comunidade no Brasil era um ponto muito importante desse processo. E finalmente tem as habilidades de fato. O time do Ronaldo já estava trabalhando em free-to-play e eles estavam trabalhando com live games já há algum tempo. E nós somos uma plataforma, nós somos um desenvolvedor de free-to-play. A gente gosta de fazer serviços que duram por décadas. Então, times que têm experiência com isso tinham muito valor aos nossos olhos. Bacana, muito obrigado. Então, Vlad, da mesma forma, eu gostaria de entender como que foi essa decisão de adquirir a Pulga. E eu entendo que existem algumas diferenças, né? Pulga é uma prestadora de serviços, né? E vocês também sendo prestadores de serviços com serviços diferentes com os seus parceiros e com os seus clientes. Eu queria só entender isso de uma forma mais aprofundada. Eu queria saber por que você adquiriu um estúdio, em vez de simplesmente desenvolver os estudos que vocês já tinham aí no seu portfólio. First of all, Bruno, I think I can just echo Sean on the start of the conversation. Bom, eu gostei do que o Sean falou nesse início de conversa e eu acho que isso foi muito importante no nosso processo com a Pulga também. A única questão é que não foi só esse encontro e a conversa pessoal. A gente fez a nossa pesquisa. A gente estava procurando atores no mercado, a gente procurou no Brasil quem que estava trabalhando com engenharia, quem que estava trabalhando com a parte da arte. E a Pulga já tinha um tamanho considerável, porque o tamanho é importante quando a gente fala sobre prestação de serviços, isso é um ponto importante. Ou seja, se você tem 10 pessoas, dá para você administrar manualmente. Mas se você tem 100 pessoas, para você poder ter êxito e para você ser sustentável na sua empresa, você vai precisar de alguns níveis de gestão. Você vai precisar de alguns procedimentos e isso já estava tudo instalado na Pulga. Então, eu acho que isso gera um ponto muito positivo e isso foi uma adição muito interessante em termos de qualidade, em termos da atitude da empresa, em termos de como que eles conduzem os negócios e a ambição e na dinâmica de crescimento. Então, eu lembro da primeira vez com o Augusto e o Rodrigo, a gente basicamente fez uma reunião introdutória. É sempre bom começar com um call, simplesmente se apresentando, batendo um papo. E durante essas primeiras conversas, percebemos que, de fato, tínhamos um alinhamento nas nossas expectativas, nos nossos planos e como gostamos de rodar empresas. E a gente percebeu que dava para fazer isso junto. E também foi um benefício para os dois lados. Para a Pulga, benefício de estar com uma organização maior, controles, procedimentos, alcance aos clientes, vendas. Mas para a gente foi uma oportunidade de não começar do zero, como você citou, e basicamente utilizar a nossa capacidade que já tínhamos e ter um acesso ao pool de talentos local, cooperar com empresários, com parceiros que buscavam continuar, expandir o estúdio sob um guarda-chuva maior. Então essas foram as questões principais, um alinhamento da estratégia, um histórico comprovado e uma ambição alinhada aos nossos valores e à nossa cultura. Então, esses são os principais pontos. Se algo não encaixar aí, mesmo insistindo na transação e continuando, na minha experiência, isso pode levar a prejuízos que acabam não criando valor para os dois lados e que acabam reduzindo os valores. Legal, você citou na sua apresentação o motivo pelo qual você investiu no Brasil. E, Sean, se você fosse investir em qualquer lugar no mundo, por que você selecionaria um estúdio brasileiro? Tem algo diferente aqui? Sim, eu diria que existem algumas diferenças no Brasil.
Nós fizemos o seguinte: no começo, tínhamos uma planilha enorme com todos os países do mundo, basicamente, com várias colunas. E as categorias eram, por exemplo, de 1 a 5 o que pensamos de cada país. Em alguns casos é mais complicado. Por exemplo, as leis trabalhistas locais são mais complicadas em relação aos Estados Unidos. Mas se entrarmos nas outras categorias, como interesse em games, tipos de games, os brasileiros jogam os mesmos games que eu jogo em São Francisco. E os mesmos jogos que os meus colegas jogam. Então existe esse entendimento imediato. A gente gosta do mesmo tipo de coisa, é fácil de explicar. Se for difícil explicar algo do design, a gente pode falar, é como aquele jogo ali. E as pessoas entendem porque elas já jogaram aquilo também. Então isso ajuda bastante. Existe um aspecto muito específico no mercado local de games brasileiros que provavelmente é o mercado mais social do planeta, exceto pela China no momento. E com certeza é um que funciona muito bem com o nosso, com relação ao fuso. Isso funciona muito bem para a gente. Então, há alguns anos, a gente estuda esses jogos que surgem do nada e têm um crescimento estrondoso, como Eggot.io, e aí a gente vai ver, e ele é do Brasil. Eu pesquisei, por exemplo, o Among Us, como que ele cresceu tanto, quando que ele começou a ser utilizado nos streams, e a gente via que a origem era no Brasil. Free Fire é muito grande na Índia, mas não é tão popular nos Estados Unidos, e também é grande no Brasil, e aí ele passa a ser popular nos Estados Unidos. Enfim, depois de um tempo, você começa a criar essas correlações e entender que a gente precisa prestar mais atenção ao mercado brasileiro. Então, para a gente, foi uma combinação de talento, alinhamento de culturas e uma crença genuína de que o Brasil provavelmente é uma das melhores plataformas de lançamento para quem gosta de jogos sociais e de comunidades, que é a nossa especialidade. É esse tipo de jogo que a gente gosta, a gente realmente acredita em criar uma comunidade de jogadores e estar no Brasil pareceu mais uma exigência do que uma opção. Pode alguma coisa a acrescentar? Well, I think we have, of course, a little Bom, different perspective. acho que a nossa perspectiva é um pouco diferente porque nós oferecemos serviços, então é mais com relação ao pool de talentos. Eu concordo com o Sean que é muito importante ter essa sensação de que você está alinhado ao entendimento das pessoas e que você fala a mesma língua, né? E conforme foi citado, a nossa sensação é que apesar da grande distância que temos entre nós, a gente fala a mesma língua, a gente entende as piadas, o que é engraçado e o que não é em cada cultura. Então, olhamos para o Brasil como um mercado inacessado de talentos, que é bem semelhante ao leste europeu, a Ucrânia, onde trabalhamos há bastante tempo, mais ou menos o que eles eram há 5 anos. Então, entendemos o mercado e estamos no mesmo caminho. Mas a gente quer participar mais, porque, como sempre, não dá para você capturar todas as oportunidades que tivemos durante o desenvolvimento. Mas é uma segunda oportunidade de fazer algo que não fizemos no nosso mercado local. E é por isso que estamos aqui. Perfeito. Tem outros estúdios que vocês levaram em consideração para aquisição? E quais são as características destes estudos em que vocês investem, o que vocês buscam nos outros estúdios? Você falou muito sobre o talento inacessado, mas tem algo em particular nesse talento que você busca? Bom, levamos em consideração vários estúdios. Na fundação da Fortis, parte do nosso pitch era fazer algumas aquisições em diferentes locais e desenvolver o talento nesses locais.
falamos com, acho que uns 100 estúdios em todo esse processo e levamos em consideração 400 ou 500. Era uma lista enorme, né? A gente gosta de planilhas. Então, é o mesmo processo, basicamente fazendo uma avaliação, olhando, por exemplo, no Brasil, grande parte era baseado em relacionamento. O Jefferson conhecia alguns, então nós falamos com eles. Mas a ideia geral para a gente era que a gente realmente queria equipes que acreditavam no modelo free-to-play, gratuito, criando serviços longos que atingissem milhões de pessoas e que tivessem comunidades. Então, frequentemente a gente encontrava desenvolvedores muito talentosos que basicamente estavam voltados a uma outra direção, focado em outro tipo de produto. E a gente não quer convencer alguém a fazer algo diferente. A gente quer que as pessoas façam o que elas queiram conosco. Com relação ao que consideramos, quais são as outras opções, eu não estou aqui por estar entediado. Eu estou aqui porque eu sei que tem oportunidades aqui e isso inclui continuar aquisições. O Vlad, a Puga estava na nossa lista de artistas impressionantes, grandes criadores, e a aquisição foi muito boa. É uma excelente equipe, pelo que vimos, mas, no geral, acreditamos que existem outras oportunidades para continuarmos crescendo, em aquisições ou em contratações. Então, pessoal, não se esqueçam de seguir ele pelos próximos dias. Vlad, você tem alguma coisa a falar sobre essa questão? Eu penso mesmo. A gente também gosta de planilhas. Nós ficamos felizes de ter sido considerados, mas a realidade é que quando você começa a reduzir a lista, principalmente após fazer uma reunião com alguma empresa, muitas vezes você percebe que o encaixe perfeito é algo muito, muito raro. E aí, ainda estamos conversando com outros estúdios brasileiros, porque na parte de mobile, em desenvolvimento, não encontramos muitos estúdios que trabalhavam com games AAA, principalmente no Unreal, para PC. Mas em mobile tem alguns estúdios que a gente tem interesse, estamos falando com eles. Com relação a desenvolvimento de arte, acreditamos que já resolvemos isso, porque conhecemos muitas pessoas e sabemos que conseguimos ampliar esse negócio, não apenas no geral, mas também dentro das nossas subespecialidades. E para a gente é a mesma coisa. A gente tem buscado gente que foca em qualidade, que quer crescer. Sabe, um crescimento de 10% quando você tem um setor que está crescendo acima disso, não é crescimento de verdade. Você está apenas dentro da inflação. E também com relação a relacionamentos, com a alta gestão, tudo isso é muito importante. Então, queremos ver um setor que entenda as necessidades das pessoas e que tente mesclar metas comerciais com o que as pessoas querem fazer também. Muito bem, muito bem. Sean, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte. É uma questão mais voltada ao mercado, à economia, eu acho. Existe essa ideia, eu já falei com diferentes investidores e já trabalhei também em startups. Existe uma ideia de que o Brasil é barato agora por causa do câmbio. Claro, numa parceria, você não vai fazer uma aquisição que só vai ser fácil por 1 ou 2 anos, porque o câmbio está baixo. Mas isso influenciou a sua decisão? Esse aspecto financeiro da transação
teve que impacto na sua decisão? The columns on the spreadsheet. Foi uma das colunas da planilha. In terms of looking at Com relação a analisar, por exemplo, o câmbio, analisar o custo dos talentos locais, concorrência local, barreiras de entrada. O Vlad citou, por exemplo, que existem certos países que estão em desenvolvimento, né? Que tem grandes talentos em desenvolvimento. Europe are considered great places. Grandes lugares do leste europeu são ótimos para o talento, né? Tem muita gente contratando na Ucrânia, na Hungria, na Romênia, mas isso não acontecia há 10 anos. Então, alguém precisou desenvolver esses locais. E a Fortes acredita que existe uma ideia em comum que só certos locais têm a capacidade de criar games top de linha, e a gente não acredita que o mercado esteja demonstrando isso. Então, grandes games mobile não estão vindo só de São Francisco, estão vindo do leste europeu, da Finlândia, e eles virão da América Latina também. Da nossa perspectiva, estar lá mais cedo e treinar os talentos é algo interessante, porque a forma de operar uma empresa já é um pouco diferente. Como nós focamos em design, nas nossas decisões, já temos que treinar qualquer contratado. Então, podemos treinar alguém que custa 25 mil dólares por mês, que vai sair para trabalhar no Facebook daqui a 12 meses, ou alguém que pode treinar mais 5 pessoas no Brasil e desenvolver um mercado aqui para ter games excelentes. Então, é ótimo que exista uma diferença de custo, mas, na verdade, a gente tem buscado mais o tamanho do pool de talentos versus as oportunidades que podemos oferecer para aquele pool, porque isso acaba trazendo um alinhamento melhor a longo prazo em como vamos criar esses games. Se você quer um game que dure décadas, você precisa de pessoas que queiram ficar na empresa por esse tempo todo. Como eles dizem, o talento está bem distribuído no mundo, mas não as oportunidades. Eu falei isso umas 10 vezes ontem. Eu concordo plenamente. Existe uma distribuição padrão em todos os tipos de coisa. Ambição, talento, vontade. Você vai tatuar isso no seu braço? Como é? Você vai tatuar essa frase no seu braço? Acho que eu já estou precisando. Porque eu me beneficiei muito em estar no Vale do Silício nos últimos 10 anos da minha carreira. As coisas são mais fáceis lá. As coisas fluem. Mas isso não significa que as pessoas sejam mais talentosas lá. Isso não é verdade. Nos últimos 5 anos, eu também tenho trabalhado com pessoas do mundo todo, e o talento está em todos os lugares, mas as oportunidades não. Muito bem. Vlad, já que não estamos aqui juntos presencialmente, mas falando pela internet, eu queria saber a sua opinião sobre o que estamos discutindo. E também quero entender um pouco mais como a pandemia e esse mundo híbrido mudaram o seu trabalho. Bom, acho que para quase todo mundo nesse auditório, nesse setor, no começo da pandemia a gente teve que mudar para o trabalho remoto e o distanciamento completo. Na época tínhamos cerca de 500 colaboradores, então tivemos um escritório muito grande, com vários andares e etc. E no começo da pandemia, umas 20 pessoas no total estavam funcionando de suporte, para a infraestrutura. Durante a pandemia, a gente quase dobrou de tamanho. Tínhamos 1.000 pessoas no final de 2021 e eu acredito que a gente basicamente se acostumou. A gente não vê um lado negativo no modo remoto de trabalho, ou híbrido, A gente basicamente propôs para a nossa equipe: se você quiser trabalhar do escritório, tudo bem, mas se não, você pode trabalhar de casa. Você que decide.
I think that E eu acho que see it as an advantage, frankly speaking. não vemos isso como vantagem e nem desvantagem, para ser sincero. We are comfortable with Estamos à vontade com os dois modelos. studios we are talking to imply Os estúdios que vemos utilizam esses modelos também, porque muita gente quer gente no escritório to pool e estão tentando trazer muita gente de casa para o escritório, principalmente nesse momento, né, em que a pandemia já está acabando ou acabou, work like us in the mas muita gente trabalha be really like totalmente remoto. Então, basicamente, a decisão é do funcionário. Bom, temos mais algumas perguntas, mas como estamos quase no final da sessão, eu só quero saber se a plateia aqui tem alguma pergunta, If you guys here, mas vamos continuar com vocês enquanto esperamos outras perguntas. Quero entender um pouco o que o Vlad falou sobre ser pioneiro, vir para o Brasil primeiro e ver outros também acessando esse mercado um pouco mais tarde. Temos a Fortis, a Epic. they couldn't be Infelizmente, eles não puderam participar desse painel, mas in Brazil as a trend. queremos entender se vocês enxergam o Brasil como uma tendência, se os outros estúdios estrangeiros virão para o Brasil para aquisições, parcerias e investimentos, mesmo considerando as dificuldades que estamos enfrentando agora no mercado global. Vamos começar com o Vlad, porque ele foi o pioneiro, né? Okay, thank you. And Obrigado. just as a kind of a joke, so Então, só para fazer uma piada, eu não recomendaria. É um país lindo, com gente linda, então, from commercial point of view, do ponto de vista comercial, não tenha medo da concorrência, mas não vamos promover, tá? but indeed, Não, eu tô brincando. I think that it might be a trend. Olha, acho que deve ser uma tendência, porque falando com outras empresas que têm uma estrutura e estúdios no mundo todo, vimos que Points of growth, eles buscam pontos de crescimento, eles buscam destinos incomuns que eles não levavam em consideração antes. E em mercados grandes, né, grandes economias, left unattended. não podem ser deixadas de lado. Então, This year or next year, but seja nesse ano ou no ano que vem, isso é muito comum com os investidores. Depois que alguém começa, os outros observam e, se tiver sido um sucesso, aí knocking your door and vai ter muita gente batendo na porta, querendo buscar algo também. I think it will be a trend. Então, acho que isso vai ser uma tendência, Be any other way. porque acho que não teria como ser diferente. Anything else, Sean? Mais alguma coisa, Sean? Vlad's said it well. Eu acho que o Vlad falou bem. No geral, as pessoas buscam padrões e depende que tipo de empresa você tem. Então, o Vlad é quem delimita ou cria os padrões, né? A Fortis quer ser uma das primeiras a chegar no mercado para mostrar que existem formas de criar boas equipes. Se o Vlad tiver sucesso e conseguir treinar 400 pessoas no Brasil que trabalhem super bem em 15 clientes dele, um dos clientes provavelmente vai ficar pensando, olha, talvez a gente deveria estar no Brasil também. Os talentos lá parecem ser excelentes. E eu acho que essa foi a história que aconteceu no leste europeu e Pretty mature talent. eu acho que lá é um mercado de talentos bem maduro em relação ao que tínhamos há 10, 15 anos. Então, no geral, eu esperaria que o ritmo dos investimentos aumente se tivermos sucesso. Agora, se muitas empresas vierem e não tiverem sucesso, aí as pessoas vão pensar, isso confirma o que eu achava antes, né? That's generally how it works. E normalmente a coisa funciona assim. I know that you both recently Muito bom. announced the acquisitions. E eu sei que vocês anunciaram recentemente as aquisições, mas vocês ainda estão nos primeiros passos dessas parcerias aqui no Brasil. E vocês mencionaram alguns dos desafios locais que vocês encontraram. A questão tributária no Brasil é um pesadelo. I forgot the word in English for that. I'm sorry. The legislation. Eu esqueci a palavra em inglês aqui, eu peço até desculpas, mas tem a questão da legislação trabalhista, regulamentação.
Às vezes é muito difícil você entender isso sendo de fora. Então, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nesses primeiros passos? By far the biggest challenge is De longe, o maior desafio é ir para uma churrascaria 2 dias seguidos e se sentir destruído pela quantidade de carne que eu tive que comer. has been a bigger problem so far O maior problema tem sido os rodízios de churrasco no Brasil. of legal implications. Agora, falando das implicações legais e coisas do tipo, eu era advogado, né? Eu me formei em Direito, em outra vida, não durei muito, me tornei designer de games, minha mãe ficou super decepcionada, But I'm used to mas eu estou acostumado com isso. Eu estou acostumado a pensar nesses problemas complexos. don't like risk. E eu acho que a maioria das pessoas são aversas ao risco. Very comfortable law job to become a game designer in the middle of the Para sair de um trabalho de advogado e se tornar designer de games no meio de uma recessão nos Estados Unidos, eu me sinto bastante à vontade com risco. Eu acho que o Vlad também se sente bastante confortável com isso. Mas isso é incomum para pessoas que gerenciam empresas. Conforme você vai escalando essa escada corporativa, você vai tentando se ficar cada vez mais seguro e não ser demitido. Mas eu olho para o Brasil e eu penso, cara, existem complicações, mas a recompensa vale a complicação, sabe? Então, enfim, eu acho que o resto é tudo desculpa. As pessoas não têm o perfil de risco correto, principalmente se você trabalha com games. Você já assumiu um risco, você está tentando fazer um produto criativo, então, assumiu o risco de encontrar os melhores talentos também. Think about that, Vlad. Muito bom, Vlad, o que você acha? I can just agree because Eu concordo. we haven't seen anything which is A gente não viu nada que seja que não dê para administrar. If you complain about complex taxes or E se você reclamar de legislação trabalhista, se você reclamar de questões tributárias, eu vou te dar uns contatos aqui dos nossos advogados poloneses e romenos e vocês vão perceber, eles vão falar para vocês que não é tão ruim assim a situação do Brasil. A realidade é que esses problemas não são deal breakers, né? Eles não são tão graves assim. I think we have maybe higher risk profile. Eu acho que talvez a gente tenha um apetite de risco maior, talvez a gente tenha um perfil mais arrojado e com isso a gente segue em frente. Então, todos os pré-requisitos para o Brasil ter sucesso estão aí. Se a questão ficar muito complexa, bom, 200 million people, vocês têm 200 milhões de habitantes no Brasil laws, taxes, etc. e tem várias legislações, vários impostos, mas enfim, a gente dá conta disso. We are almost approaching the end of Muito bom, a gente está quase no final dessa sessão, the question that is, mas eu acredito que tem uma pergunta que está na cabeça de todos aqui no nosso público. if I am a Brazilian studio, Se eu tenho um estúdio no Brasil, o que eu preciso fazer? should be on O que é necessário para ficar no radar? Para uma aquisição, para uma parceria? on the I forgot the word in English for that. I'm sorry. On the spreadsheet. Yeah. Para que eu precisaria fazer para estar na planilha? Essa que é a pergunta. Estava tentando ser um pouco mais poético, mas planilha funciona. Be on your spreadsheet. Então, para estar na planilha de vocês ou na planilha de alguma outra empresa, o que seria necessário? if you are running a Brazilian Bom, para a gente, se você está tocando um estúdio que tem mais de 10 pessoas, você já está na nossa planilha. it's generally a question of Geralmente a questão é a seguinte: do we think that será que a gente conhece vocês? Será que a gente acredita que o produto de vocês está alinhado com o que a nossa empresa faz? Se vocês acham que a resposta é sim, vocês precisam falar com o Ronaldo Cruz, Octagon, but is now que era o CEO da Octagon, our head of operations. mas agora é o nosso líder de operações no Brasil. It begins with a conversation. Tudo começa com uma conversa. We're very willing to talk. No geral, a gente está muito aberto para conversar com as pessoas, a gente deixa muito claro por que a gente acha que algo pode funcionar ou não, e a gente também está disposto a dar conselhos. Pitches next week. Eu vou assistir o pitch de algumas pessoas na semana que vem e eu posso dar uns toques. Se você se apresentar dessa forma, é mais fácil você conseguir investimento do que se apresentar da outra forma. A gente quer ser bons membros dessa comunidade. Conforme a gente vai estreitando essas oportunidades e a gente vai trabalhando com as pessoas, It's been very relationship driven. a gente tem um foco muito grande na comunidade, né? Então, Come talk to enfim, a gente precisa conversar em relação a isso. Você pode falar com o Ronaldo, vocês podem mandar uma mensagem para a gente no LinkedIn e a gente está à disposição. I Vlad? can add that I think, first of all,
partners of the studio or owner of the studio should Bom, primeiro de tudo, eu acho que os parceiros e donos dos estúdios precisam saber exatamente o que eles querem atingir com essa transação, qual que é o objetivo, né? Qual que é a meta, por que vocês têm isso como objetivo. Então, se vocês derem foco para isso, e se vocês formularem bem essa tese, vai ficar muito mais fácil vocês conversarem com as empresas e saberem com quem vocês precisam conversar para fazer isso acontecer. Porque, às vezes, o que a gente percebe é que, sim, a gente procura os estúdios, mas a gente também tem interesse. E muitas vezes o pessoal não sabe bem por que eles gostariam de uma aquisição. Então faz uma grande diferença se você conversa com as pessoas que têm interesse, por que elas têm interesse nessa parceria. Nem que sejam algumas palavras, né? Outra coisa, tem a questão do foco também. Então o estúdio precisa entender muito bem qual que é o ponto forte daquele estúdio, quais são os pontos fracos também, que podem ser cobertos de repente por esse investimento, que podem ser complementados por essa parceria. Então isso ajuda muito a gente a aprofundar essa conversa. E eu acho que se você botar no Google, você vai encontrar várias dicas, né? Vários toques em relação à apresentação, como você se coloca nesses pitches, mas eu acho que esses são os pontos mais importantes. É isso que traz uma conversa de sucesso. Muito bom. Chegou o fim aqui a nossa sessão. Eu gostaria de agradecer ao Sean, agradecer ao Vlad e agradecer ao Big Festival pela oportunidade da gente ter esse fórum de conversa com esses dois grandes players da indústria. Sean, você tem alguma palavra final? Alguma coisa que você queria falar para o nosso público? Planilha, pessoal. O poder da planilha. Não, muito obrigado, de verdade. Valeu por estarem presentes no nosso painel. Obrigado pelo pessoal que assistiu online. Obrigado pela moderação. Valeu. Vlad, você gostaria de falar alguma coisa para o nosso público? Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Obrigado por esse evento. E a gente está só começando nessa parceria. E a gente está aberto. A gente está aberto para consultas, ideias de investimentos e tudo mais. Então, com certeza, a gente está aberto para essa conversa. Fique à vontade para contatar a gente. Pode falar comigo no LinkedIn, qualquer que seja o canal. E boa sorte para todos os participantes. Desfrutem do evento. E eu espero que da próxima vez eu possa estar presente com vocês, para que a gente possa conversar. Valeu. A gente vai tomar umas caipirinhas, com certeza. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Prazer estar aqui. Gui, você vai vir? Não vai? Bom, beleza. Então a gente vai fazer um intervalinho e até o próximo painel.